A TV Globo já escolheu os jogos que vai transmitir nas 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro em 2024. E quais foram essas escolhas, você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, a CBF finalmente soltou a tabela detalhada da competição do Campeonato Brasileiro. São 9 rodadas que já têm as datas e os horários definidos, bem como as transmissões. A tabela completa, com as transmissões de TV Globo, Sport TV, Premiere e a própria Cazé TV com a Rede Furacão, você confere lá na minha coluna no All Sport. Aqui vamos falar das escolhas da TV Globo, que não tem um número fixo de jogos a serem transmitidos, como acontece, por exemplo, em competições como a Libertadores, onde ela própria mostra 2 jogos por rodada em divisão de praças, ou na Copa Sul-Americana, em que o SBT tem 1 jogo por rodada em rede nacional, ou mesmo o Campeonato Paulista, que a Record também só tem 1 jogo por rodada. No Brasileirão, a Globo faz mais ou menos o que ela quer. Algumas rodadas ela vai escolher 2 jogos, em outras 3 para dividir o país, e em outras, 1 jogo só que mostra para o país inteiro. Então, não há uma regra. Outra coisa que eu preciso destacar é que tabelas são sujeitas a mudanças. E no Campeonato Brasileiro, especialmente, a gente vai ter ainda o sorteio da Copa do Brasil, cuja terceira fase será disputada no meio desse período de 9 rodadas, então pode sim trazer mudanças. Outra coisa também a ser destacada é que a Globo não tem mais a liberdade da escolha dos jogos em si, como ela tinha no passado, porque ela não controla outras variáveis, como as competições da Conmebol. O Corinthians, por exemplo, vai aparecer na TV aberta aos domingos algumas vezes, mas na maior parte dos casos vai ter que jogar de sábado, porque na Copa Sul-Americana ele foi escalado nas 6 rodadas da fase de grupos, sempre nas noites das terças-feiras, seja no SBT ou não. Com isso, ele não pode jogar no domingo anterior, então ele vai ser marcado muitas vezes para os sábados. Por isso, ele não vai aparecer tanto quanto poderia aparecer na Globo. Vamos ver então o caso da primeira rodada, que essa sim tem Corinthians em campo na TV Globo. Na primeira rodada, no dia 14 de abril, domingo às 4 da tarde, a TV Globo divide o país entre Vasco e Grêmio e Corinthians e Atlético Mineiro. E essa divisão de praças, a Globo só publica normalmente 1 ou 2 dias antes da realização desses jogos, então a gente não tem como informar agora. Na segunda rodada, porém, a TV Globo vai mostrar 1 jogo só para o Brasil inteiro, pelo menos de acordo com essa primeira versão da tabela. Será o duelo entre Flamengo e São Paulo, na quarta-feira, dia 17 de abril, às 9h30 da noite. Na terceira rodada voltam a ser 2 jogos, e aqui um ponto curioso, né? Depois de perder bastante no Ibope para a TV Bahia com os jogos do campeonato estadual, a Globo viu o potencial e escolheu para mostrar para a Bahia o clássico Vitória e Bahia na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 21 de abril, domingo, às 4 da tarde, os jogos da Globo serão Vitória e Bahia e a maior parte do país deve ficar com Palmeiras e Flamengo. Na quarta rodada, a gente vai ter Cruzeiro e Vitória, que é um jogo que deve ser regionalizado para Minas Gerais e para a Bahia, e a maior parte do país deve ficar com Corinthians e Fluminense. Esses jogos serão realizados no dia 28 de abril, domingo, às 4 horas da tarde, sempre pelo horário de Brasília. Na quinta rodada, enfim, a Globo terá 3 jogos para fazer essa divisão de praças de um modo mais abrangente, né? Serão essas partidas. No dia 5 de maio, domingo, às 4 da tarde, os jogos da Globo serão Grêmio e Criciúma, Vitória e São Paulo e Atlético Paranaense e Vasco. Lembrando que jogos do Atlético Paranaense em casa, a TV Globo pode mostrar porque ela tem contrato de TV aberta com o Furacão. Quem não pode mostrar é o Premiere, é o Sport TV. E esses jogos, quando estiverem na TV Globo, eles estarão também no pay-per-view próprio do Atlético Paranaense, a Rede Furacão e a Cazé TV. Na sexta rodada, mais uma vez, serão 3 jogos dividindo praças na Globo. No dia 12 de maio, às 4 da tarde, os jogos serão Atlético Goianiense e Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, Fortaleza e Botafogo. Só para exemplificar a diferença, Palmeiras e Atlético Paranaense, mando do Palmeiras, então esse sim, além da TV Globo, mostra no Premiere. Na semana seguinte, na 7ª rodada, dia 19 de maio, os 2 jogos que a Globo vai usar para dividir praça serão esses: Atlético Mineiro e Bahia, Fluminense e Juventude. Mas vale a gente lembrar, como você pôde notar, que não há clubes paulistas envolvidos. O que a Globo vai mostrar para São Paulo? Nessa rodada especificamente, as partidas que envolvem São Paulo e Corinthians não foram detalhadas pela CBF por algum motivo de calendário, então não dá para dizer se algum deles pode ser transmitido pela TV Globo nesse dia. E vale a gente lembrar também, não sei como é que tá a tabela da Série B, mas de repente pode até puxar um jogo do Santos, que é o único time que já fechou com a Globo e fechou em todas as mídias. Vale a gente aguardar, portanto não saia por aí dizendo, nem pensando que a Globo não terá um jogo para São Paulo nesse dia aqui, porque não há times paulistas. Ainda podem ser feitas muitas mudanças e aí sim os paulistas teriam seu jogo. Na 8ª rodada, no dia 26 de maio, domingo, mais 2 jogos para a Globo dividir praças. Serão os duelos entre Bahia e Fortaleza, que deve ser regionalizado para a Bahia e o Ceará, e Palmeiras e Vasco, que deve ser para a maior parte do país. Esses 2 jogos, dia 26 de maio, domingo, às 4 da tarde. E na 9ª rodada, a última que foi detalhada até agora pela CBF,
os jogos serão esses. Dia 2 de junho, domingo, às 4 da tarde, o Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo. E no mesmo horário, Atlético Paranaense e Flamengo. Mais um caso que a TV Globo vai ter que dividir com a Rede Furacão e com a Cazé TV. Para mais detalhes sobre a tabela detalhada da CBF, entra lá na nossa coluna e tudo sobre os jogos, sobre as transmissões, você confere aqui no canal do All Sport. Toda segunda-feira e sexta ao meio-dia, a gente está com um novo programa, o programa Onde Assistir, falando sobre os principais destaques do fim de semana ou do meio de semana, beleza? Eu espero vocês nesse programa sempre. Um grande abraço e até a próxima. Uau.